Olá, Olá, tudo bem? tudo jóia e com você? Também. Tá dando para me ouvir bem? Sim, aqui também Ai, é porque eu sempre fico com medo de colocar fone de ouvido e meu celular descarregar. por isso que eu arranjei esse de Bluetooth para deixar já no carregador aqui. Ah, É, com certeza. Mas e aí, muito frio por aí? Tá no consultório? Tá em casa? não, eu já tô em casa. Aqui é bem Ai, que bom. fresquinho, assim, então não fica nem muito frio nem muito quente. Mas às vezes, depois que a gente começa a conversar, vai dando aquele calor, eu vou ficando nervosa. Desse jeito também sou igual. Não, e a minha cara vai ficando vermelha. A minha também, esse pessoal assim, desprovido de melanina, não tem como, vai ficando com a bochecha assim vermelha. Exatamente. Então, pessoal, ó, boa noite. Quem puder chamar as pessoas aí para nossa live, para poder assistir ao vivo, manda nessa setinha que tem embaixo no aviãozinho por inbox, que chama mais rápido, e manda coraçãozinho também, que a gente quer uma movimentação aqui. Com Ana, o certeza. pessoal mandou muitas perguntas, mas muitas Isso. perguntas também coerentes com o que a gente já estava pensando conversar. E aí, antes da gente Ó, começar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, como é que foi sua formação, com o que que você trabalha, como é que você chegou até onde você está hoje. então vamos lá, gente. Sou Ana Paula, sou endocrinologista, sou formada pela UNB, também fiz minha especialização lá, fiz clínica médica e endócrino, então sou uma pessoa da UNB, 10 anos direto lá. E aí trabalho com endocrinologia geral, então com todas as áreas da endócrino. E aí uma história que eu sempre gosto de contar é que no finalzinho da minha residência, eu tenho uma amiga, minha xará Ana também, que é médica do trabalho e que trabalhava na Papuda. E aí a Ana trabalhava na parte masculina da Papuda, mas ela tinha algumas pacientes dela que eram mulheres trans que ficavam ali na ala masculina. E sempre com dúvida, sempre trazendo para ela ali uma demanda de como é que fazia terapia hormonal, se podia usar remédio X ou Y. E aí ela me procurou para tirar essa dúvida. Então, olha, você que é endócrino, como é que faz isso? Eu falei, Ana, eu não aprendi isso na residência, ninguém me falou nada, mas eu vou correr atrás para você. Perguntei para todos os meus professores, ninguém sabia nada. Fui Entendi. procurar literatura, livro, não achei nada. E aí voltei para ela super chateada, olha só, não achei nada, não sei o que a gente faz. Falei, olha, eu aprendi como a gente repõe hormônio nas mulheres cis, não é? Então, mulheres que têm alguma falência ovariana, mulheres na menopausa, mas nunca vi nada sobre mulheres trans. E aí fomos nós duas pesquisar. A gente não achou muita coisa, mas por uma grande sorte, a gente tinha um professor da faculdade que entendia dessa área, e aí ele foi abrindo os caminhos para a gente, e foi ele quem me apresentou a doutora Elaine Frade, que é a coordenadora do ambulatório trans da USP. E aí a doutora Elaine, ela já está há mais de 20 anos fazendo esse ambulatório, fazendo a terapia hormonal, tanto de mulheres quanto homens trans, e foi assim, a pessoa que mais me ajudou. Me deu ali o caminho das pedras, me mostrou literatura, é uma literatura mais difícil de ser encontrada. Isso foi em 2016, então já temos aí 6 anos. Nesses 6 anos, eu vi que a literatura agora está mais fácil, descobri aí qual é o caminho das pedras, onde a gente tem que pesquisar. Hoje a gente tem uma revista específica que chama Transgender Health, que é uma revista que vai falar de tudo sobre esse assunto. Assim como a gente tem revistas de pediatria, revista de cirurgia, que vai falar sobre tudo dessas áreas, a gente tem essa revista, uma revista americana, que traz vários assuntos sobre a saúde da população trans. Então, desde a parte cirúrgica, a parte endócrina, a parte psicológica. E a partir daí eu comecei a me interessar por essa área, veio dessa dúvida de uma amiga minha. E aí eu achei muito interessante, porque é algo que não tinha muito estudo ainda, ninguém sabia muito. E eu, gente, por que as pessoas não sabem? E aí a conclusão que eu tenho, uma conclusão muito humilde, pessoal, é que não é estudado. Então eu acho que na medicina, tudo que a gente não sabe é porque a gente não sentou para parar, olhar aquilo ali e entender melhor o que está acontecendo.
Mas eu vejo, assim, uma evolução muito boa ao longo dos anos. A cada ano eu vejo que a gente tem mais divulgação, tanto em formas técnicas, então em congressos, literatura específica, quanto até mesmo na mídia leiga. Então a gente vê muito mais reportagem nos grandes meios aí de comunicação. Então, cada vez mais isso está se difundindo, que é muito bom, porque informação nunca vai ser ruim. E o pessoal aqui, ó, já teve uma pessoa que comentou sobre uma característica sua pessoal. Ela falou assim, eu gosto muito da doutora Ana, é uma pessoa muito sincera. E aí aproveita e conta um pouquinho pra gente, né? Como que você é com os seus pacientes quando eles chegam no consultório? Porque quando a pessoa fala essa sinceridade, você fala ali o que você pensa e muito embasado nesses artigos, nesses estudos. Como é que funciona o seu trabalho em consultório, na clínica? Então, vamos lá. Comecei no consultório, acho que é a forma que todo médico começa. Então, muito focada ali no conhecimento. Então, tentando estudar muito. Mas com o passar do tempo, assim, essa área eu gosto muito de tratamento de terapia hormonal trans. E também gosto da obesidade. E aí eu percebi que são duas áreas em que a parte psicológica é muito importante. Então, quando a minha agem na consulta era só em relação aos meus conhecimentos, uma coisa muito direta, eu via que eu não tinha os resultados que eu queria. Então, eu não conseguia ali que o paciente se abrisse para mim, às vezes o paciente ficava desconfortável, às vezes eu passava ali uma impressão de ser uma pessoa mais fria, coisa que eu não sou, mas que às vezes quando eu tentava ali só passar o conhecimento. E aí eu aprendi muito com várias pessoas no meio médico mesmo, dessa importância da gente aliar a nosso conhecimento técnico também um conhecimento humano. E eu vejo que, assim, uma das grandes questões que eu falo em todas as minhas consultas, que os pacientes ainda têm muito preconceito em relação à saúde mental e o acompanhamento psicológico. Tanto que a minha frase de efeito nas consultas sempre é: o psicólogo não é o médico de gente doida, não é profissional para as pessoas que estão doidas. É o profissional que a gente vai para a gente não ficar doido. Então, fazer acompanhamento psicológico já é um grande sinal da sua saúde, que você está procurando uma melhor saúde. E baseado nisso, eu comecei a estudar um pouco algumas coisas da psicologia. Claro que assim, não tenho formação nenhuma para isso, mas de tentar entender como fazer a pessoa ficar mais confortável na consulta, como conseguir abordar esses aspectos mais emocionais de cada pessoa, que estão muito envolvidos na maioria das patologias. E falando em terapia hormonal, a gente sabe que a população trans é uma população que tem um sofrimento psicológico maior. Então, se eu só chegar falando, olha, eu cheguei na consulta, eu me identifico como entrando. Então tá, você vai tomar testosterona. Essa ou aquela. Pode acontecer isso, o benefício é esse, o efeito colateral é esse. Às vezes a pessoa vai se assustar, a pessoa não vai se sentir ali muito confortável. Então eu sempre gosto de ir conversando, perguntar sobre a história da pessoa. Às vezes uma coisa que eu achava que era enrolação, você ficar jogando conversa fora com o paciente, muitas vezes nessa conversa fora que você consegue pegar fatos importantes. Então, é justamente quando você pega, mas o que você faz da sua vida? Você trabalha com o quê? Você mora com quem? Então, a gente já consegue se organizar. Eu sempre gosto de toda pergunta que eu faço, eu falar por que eu estou fazendo a pergunta. Então, às vezes, os pacientes trans ficam um pouco desconfortáveis quando eu pergunto sobre opção sexual. E aí eu sempre explico, olha, eu quero saber sua opção sexual porque eu quero te orientar sobre risco de gravidez, sobre risco de infecções sexualmente transmissíveis, sobre risco, o acompanhamento de câncer. Então, não é porque eu tô curiosa, não é uma curiosidade minha saber se você se relaciona com homem, com mulheres, se os seus parceiros são trans ou cis. Na verdade, eu estou perguntando isso porque tem um propósito. Então, eu sempre gosto de toda pergunta que eu faço, eu explicar por que eu estou perguntando aquilo. Porque eu vejo que o paciente fica mais confortável, porque ele sabe, não, ela não está ali perguntando por perguntar. Tem algo que ela quer saber com isso que vai ser importante para mim. Então, eu vejo que desde que eu comecei a fazer isso, ali algumas técnicas da psicologia na minha consulta médica, isso trouxe mais conforto para o paciente, para que ele se sentisse ali num ambiente confortável em que ele pode falar tudo.
Então, tudo que ele falar, por mais que seja uma coisa que possa parecer vergonhosa, que possa ser desconfortável, ele sabe que é um lugar seguro para ele falar e que a partir disso a gente vai tentar achar ali uma solução. E entender que o tratamento, não importa do que a gente está falando, ele é individual. Então, se eu estou tratando uma pessoa com diabetes, uma pessoa com problema de tireoide, uma mulher na menopausa que quer tomar hormônio, ou uma mulher ou homem trans que quer fazer terapia hormonal, não tem uma receita de bolo, não é tão simples assim. Se fosse simples, a gente nem precisaria ali ter uma consulta. Era só o paciente chegar, sou mulher trans, quero tomar estrogênio, eu já entregava a receita. E não. O acompanhamento tem que ser muito individual, a gente tem que conversar caso a caso. E eu sempre gosto de perguntar para os meus pacientes trans, o que é o seu objetivo? O que você quer com a terapia hormonal? Você tem algum medo, se você tomar hormônio, que pode acontecer? Porque, às vezes, para uma paciente, ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher trans e explicando para ela que o uso do hormônio ia causar uma redução da ereção. E ela falou, nossa, doutora, eu quero muito isso. Porque ereção, para mim, é algo desconfortável. Mas já tem mulheres trans que querem manter a ereção, que é muito importante para elas manter isso. Então, vai ser tratamentos muito diferentes. E eu não posso achar que toda mulher trans quer manter ereção ou não quer manter ereção. Cada pessoa vai funcionar de um jeito. Então, tentar individualizar ao máximo cada consulta. Nossa, excelente. Eu vou aproveitar e me apresentar, porque tem muita gente vindo do seu Instagram. Eu vou te falar como que eu também cheguei a parar nesse tipo de trabalho, né, com pessoas trans, e já pegar um pouquinho disso que você trouxe do estigma da saúde mental, né? Então, bom, gente, eu sou o Ângelo, eu sou psicólogo, me formei no CEUB aqui em Brasília há 9 anos. E é muito interessante porque, parecido com a sua formação, na minha graduação não tinha cadeira de gênero, não tinha cadeira de orientação sexual, não tinha nada disso. Tinha, assim, uma aula optativa de gênero e só dava para pegar a quantidade mínima, máxima, na verdade, de alunos daquela optativa. E aí, quando eu saí, essa demanda ainda não chegava até mim, só que me atravessou pessoalmente. Então, primeiro comecei a me descobrir como uma pessoa bissexual, depois comecei a me descobrir como uma pessoa trans, né? Então, o atravessamento pessoal é que veio o questionamento de como é que a terapia, como é que a psicologia trabalha com isso. Eu li um livro muito bom que se chama o Cis no Divã, que ele vai exatamente problematizar a psicologia como sendo um conhecimento que foi feito para a gente manter essa cis heteronormatividade. Então, infelizmente, quando a gente vai atender os pacientes lá no Senforo, né, numa clínica escola, não tem esse tipo de paciente, não vinha essa demanda. O pessoal que vinha lá, a gente tinha que manter aquele discurso de, não, tem que pensar em você e não pensar muito na dinâmica do social. E aí, quando você traz que o médico, ele acaba sendo o profissional que a gente entra muito em contato quando a gente vai procurar um tratamento, vocês são a porta de entrada para a gente se sentir bem em termos sociais também. Porque se a gente não tem esse acolhimento, a gente fala assim, caraca, se nem o médico que estuda isso vai me acolher, quem dirá a minha família e outras pessoas que estejam aí envolvidas, né? Então, eu senti necessidade, além do meu atravessamento pessoal, começar a estudar e atender esse público. E é interessante você trazer isso, porque eu tenho também pacientes, mulheres trans, que têm a necessidade de ter a ereção e o quanto tem que reelaborar psicologicamente a sua própria imagem. Então, a importância da psicoterapia nesse processo foi uma das perguntas que o pessoal perguntou aqui, né? E você falou, qual que é a importância, então, do acompanhamento psicológico na transição? E aí teve uma seguidora que falou assim, no início da hormonoterapia, né? Você começa com endócrino, ou é melhor você começar com acompanhamento psiquiátrico e psicológico? Aí eu vou responder, se você quiser também falar o que você acha. Então, na minha opinião, se você puder fazer em concomitância, melhor. Eu, né, me sinto mais à vontade de começar a terapia primeiro, porque tem a ver com a minha história de vida. Então, 11 anos de idade, conheci a psicologia como paciente, muito antes da minha profissão. Por ser a minha profissão, eu sempre vou dar um valor muito grande para isso. Então, no meu caso, eu comecei com esse acompanhamento para depois, de fato, elaborar e ver se é a hormonoterapia que eu teria necessidade, de fato, de fazer. E eu queria que você comentasse um pouquinho assim pra gente, né? A maioria da sua clínica, dos seus pacientes que chegam até você, tem esse acompanhamento? Não tem? Quando não tem, você indica? Você pede laudo do psicólogo que está acompanhando esse paciente? Como é que funciona?
Então, até 2010, a gente não tem muita legislação nessa área. Então, é tudo muito assim. Acaba que a gente segue orientações próprias, né? Mas até 2019 a gente não tinha muita coisa. Em 2019 entrou uma portaria que recomenda fortemente o acompanhamento psicológico, mas não é obrigatório. E esse é o meu discurso na consulta. Então, assim, até no meu termo de consentimento que eu entrego para os pacientes antes de começar a terapia hormonal, eu coloco duas opções. Ou o paciente coloca, eu faço um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, e aí o paciente me afirmando isso. Eu tenho como documento a palavra dele, que para mim é suficiente, não preciso de nenhum documento formal. Ou quando eu deixo a opção também para o paciente colocar, eu não faço acompanhamento psicológico, mas estou ciente de que é algo muito importante no início da transição. Porque o que acontece? A gente vê que a população, ela está muito doente do ponto de vista mental, isso falando população geral. Então, a gente vê que a cada ano os transtornos mentais estão acometendo mais, a gente está numa vida ali de tudo é muito rápido, então a gente vê aumento nas taxas de depressão, nas taxas de ansiedade. E quando a gente pega a população trans, já é uma população que tem esse sofrimento geral, mais o sofrimento da questão da identidade. Seja porque aquela pessoa tem ali uma identidade que é diferente do seu sexo designado e ela não consegue ali falar para as outras pessoas, ela tem medo do que as outras pessoas vão dizer. Então já é uma população que tem o maior risco dessas demandas. E, no meu ponto de vista, eu acho perigoso você começar uma terapia hormonal numa crise de depressão, numa crise de ansiedade. Porque o que acontece? Às vezes você vai ter expectativas, demandas muito grandes. Às vezes você quer que a coisa aconteça muito rápido. E se acontecer rápido, você não dá conta muito de entender aquelas mudanças. Porque, querendo ou não, o início da terapia hormonal é uma nova puberdade. Porque é semelhante ao que acontece quando a gente é criança e não tem hormônio nenhum, a gente está lá feliz, não pensa em nada, e de repente a gente começa a ter picos de um hormônio sexual. E aí o corpo muda muito rápido, a cabeça muda. Então, assim, acho que todo mundo passou por uma puberdade em que teve períodos que não foi legal. Para a pessoa trans é pior ainda, porque você vê o seu corpo mudando para um formato que você não reconhece, exatamente o oposto do que você queria. Então, eu acho fundamental ter esse acompanhamento mental para estar entendendo direito, peraí, o que eu quero, realmente, o que eu espero de mudança e até para controlar melhor esses sintomas. Então, se é uma pessoa ansiosa, o psicólogo vai ajudar a ver se é uma ansiedade que pode ser trabalhada na terapia ou se é algo que é importante mandar para o psiquiatra para iniciar a medicação e não tem problema nenhum a gente usar a medicação psiquiátrica. É outra coisa, é para a gente controlar, que eu sempre falo para os pacientes. Ninguém vai controlar uma pressão alta com pensamento positivo. Não adianta eu deitar, relaxar e falar, pressão melhora, glicose baixa, e aí eu não sou mais diabética. Então, a gente precisa de medicação. Assim como se eu estou numa crise de ansiedade, eu preciso de uma medicação. Mesmo que daqui a alguns meses eu possa suspender. Então, acho muito importante começar antes, ou se não for possível, pelo menos junto. Já começar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico junto com a terapia hormonal. E eu gosto muito do acompanhamento psicológico, porque é um acompanhamento próximo. Então, você vai ver seu psicólogo toda semana, a cada 15 dias. Então, aquela pessoa que você confia, você tem já um grau de intimidade e é uma pessoa que está te vendo a toda semana. Eu, como médica, não consigo ver os meus pacientes toda semana, às vezes nem uma vez por mês. Então, fica um acompanhamento mais distante. E com psicólogo, não. É aquela mão ali, aquele suporte que está do seu lado o tempo todo. Nossa, excelente. Teve uma pessoa que comentou aqui, né? Doutora Ana foi uma das pessoas que me deram coragem para iniciar minha transição, pois antes era muito difícil. Quase impossível encontrar profissionais voltados para a saúde dos transgêneros. E uma coisa que eu levanto, né, que a gente já estava falando da forma como o profissional atende, eu vejo que é algo que está sendo muito discutido dentro da própria psicologia, e eu acho que a psicologia, tenho plena certeza de que a psicologia tem muito a contribuir nessa humanização, de forma de entrevista, do acolhimento, da escuta, que eu vejo que em outras áreas da saúde, muitas das vezes não exploram tanto. Então, por exemplo, eu dou uma aula numa pós-graduação de fisioterapeutas,
é uma outra área para lidar com idosos, né? Então é de gerontologia. Só que o fisioterapeuta também é outro que você vê, às vezes, todos os dias, né? E você vai sentir essa necessidade de falar ali o que você está sentindo. Com o médico não vai ser diferente. E aí o profissional tem que saber como manejar e em que momento indicar para o profissional que vai conseguir dar vazão, aprofundar um pouco mais. E é legal você falar do medicamento psiquiátrico, porque, como você disse, saúde mental estigmatizada nesses 2 anos, tanto medicamentoso quanto de psicoterapia. Eu percebo que muitos pacientes vêm com uma resistência muito grande e eu aproveito e abro um pouquinho a minha vida e falo, olha, é o seguinte, eu estava com crise de ansiedade no início desse ano. Fui no psiquiatra e olha que eu relutei muito, porque como psicólogo e da profissional da saúde, você fala assim, não, então eu tenho que dar conta, né? Eu tenho que ser o fortão e tudo mais. Mas não, pelo contrário, a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro. E aí, quando eu comecei a tomar a sertralina, eu falei, gente, como minha vida mudou. Nossa, eu vejo, e não é fingir que nada está acontecendo. Muitos psicólogos ainda têm um discurso de, você vai tomar um medicamento, você vai estar camuflando os sintomas. Não, você só vai acalmar aquela angústia para poder falar sobre aquilo. E às vezes a pessoa está tão angustiada e tão confusa que se você não coloca um medicamento, ela fica patinando no gelo, sabe? Aí comentário aqui também. Estamos eu e o Otto aqui assistindo. Muito importante tudo que está sendo dito. Live mais que necessário. Gracinha. Sejam bem-vindos. E aí, Ana, explica um pouquinho então pra gente o que significa hormonoterapia, quando você sabe que ela começou a ser utilizada e teve, por exemplo, um momento em que a medicina, isso era proibido e depois começou a não ser mais proibido? Como é que é essa história? Então, a gente não tem muitos dados oficiais. O que a gente sabe é que, assim, tem relatos muito antigos aí, de séculos e séculos atrás, de pessoas com identidade de gênero discordante do sexo designado. Acredito eu que, como a maioria das coisas, tudo começou ali muito de uma forma extraoficial. A gente sabe que os hormônios começaram a ser sintetizados na década de 50, então, por volta da década de 40, 50, que a gente começou a ter tanto estrogênio quanto testosterona. Eu atendo... Pela pílula anticoncepcional? Nessa época da pílula anticoncepcional? Sim, para anticoncepcional, para reposição hormonal. Antes disso, a gente não tinha hormônio. Então, assim, se a pessoa nascia sem hormônio, a gente não fazia nada. Que é o que a gente até fala, que tem aquele circo de horrores. O circo de horrores que aconteceu nos séculos passados nada mais é que uma exemplificação de doenças endócrinas. A maioria das pessoas que se apresentavam no circo de horrores eram pessoas com doenças endócrinas. Então, era o anão que tinha o nanismo, era o gigante que tinha um excesso de vento, era a mulher barbada que tinha um excesso de testosterona. E nessa época a gente não conseguia ainda sintetizar os hormônios. Tá travando aqui. O seu tá travando também? Você às vezes tá travando para mim, mas o meu não. Mas tô te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar no meu quadro. Tá. Acho que vai melhorar. Ou não melhorou? Tá melhor? Tô te ouvindo. Melhorou, acho que melhorou. Tá me ouvindo? Não. É que às vezes trava. Então, foi a partir da década de 50 que a gente começou a sintetizar os hormônios. Tem alguns relatos, na Olimpíada de 32, eu estava lendo sobre a questão das mulheres trans no esporte, e aí tem relatos que, em 1932, alguns homens quiseram competir como mulheres para ter ali um privilégio, para a hora de performance, mas diz que desde essa época a gente já tinha tanto homens quanto mulheres trans, mas que não usavam hormônio. Então, tudo começou mais ou menos ali na década de 50, mas a gente não tem muitos relatos. Os relatos são de pessoas usando por conta própria, sem nenhum acompanhamento. A maioria dos estudos que vai acompanhando pacientes trans foi a partir da década de 80, que acredito que foi até uma época que também teve toda uma epidemia de AIDS, e aí teve todo aquele estigma de que era uma doença de gay, de homossexual, que era praga gay. Então, a partir desse momento, quando eles começaram a entender mais, estudar mais essa população, foi quando também começaram a avaliar melhor a população trans. Então, a partir daí, a gente
tem mais estudos nessa área. E foi se tornando mais comum o tratamento depois que foi retirada a transexualidade, deixou de ser transexualismo, porque antes era uma doença, por assim dizer, e se tornou, né, foi trocado para o que a gente chama de disforia de gênero, que seria uma pessoa que não se sente confortável, tem um sofrimento com aquele gênero ali que ela foi designada. Então, a partir daí, reduziu-se o preconceito e aí começou a ter um melhor tratamento e uma avaliação melhor pelos médicos. E aí, fala um pouquinho pra gente, então. Eu quero perguntar tanta coisa, mas vamos com calma. Primeiro, vamos falar de disforia, né? Você trouxe esse termo. Como é que você avalia a disforia de gênero nos seus pacientes? Assim, através do relato, o que você percebe que vem como maior angústia dessa população para querer fazer a hormonoterapia? Então, meu pressuposto é que o primeiro critério para fazer hormonioterapia é a pessoa estar interessada nisso. Porque é importante a gente entender que ali a transexualidade é você ter uma identidade de gênero diferente do seu sexo designado, e para isso você não precisa tomar hormônio nenhum, nem fazer cirurgia nenhuma. Você pode ser uma mulher trans, um homem trans que não usa hormônio, porque não quer, ou porque não está afim de passar pelos riscos. Então, a hormonioterapia, o desejo do paciente, então não teria ali que ter nenhuma comprovação de nada, mas o que eu vejo muito nas consultas é um desconforto com aquele corpo ali. Principalmente os homens trans com uma mama que é grande, é uma mama que aparece na roupa e que eles não se identificam. E as mulheres trans, principalmente com os pelos, o formato corporal, uma definição muscular que elas não reconhecem como sendo próprias. A gente vê muito relato nos livros, nos estudos, de uma disforia muito grande com genitália. Isso é algo que eu não vejo tanto no consultório, mas na verdade eu tenho uma paciente mais nova que tem assim uma disforia extrema, que é algo até complicado, porque ela vive tendo infecção de urina, porque ela tem muita disforia, ela se sente desconfortável até em manipular a genitália dela, porque aquilo ali ela não considera que é dela. Então, ali é um pênis e um testículo que não equivalem à genitália dela. E que dá até esse problema. Ela vive com infecção urinária por uma dificuldade de higiene, não porque ela não quer higienizar, ela não tem o entendimento para tal, mas porque ela tem um desconforto muito grande de entender aquilo ali como dela. Então, são casos mais intensos de disforia, né? Em que o uso da terapia hormonal não vai resolver. Então, no caso dessa paciente, ela pretende fazer cirurgia, inclusive ela é bem novinha, ela está com 17 anos. Então, a gente está aguardando ela ter a idade que precisa ter 18 anos para qualquer cirurgia que vá fazer a redesignação, mas a gente vê que o hormônio já ajuda, porque a aparência externa dela vai ficando mais feminina, mais condizente com o que ela reconhece como sendo ela. Então, o uso do hormônio vai depender muito, assim, da decisão do paciente, do que o paciente quer. Tem pacientes que querem uma transição super rápida, querem ali ter um corpo totalmente condizente com o sexo de identidade. Tem pacientes que já querem fazer de uma forma mais lenta. Principalmente, eu tenho algumas pacientes mais velhas, mulheres trans mais velhas, que, assim, são casadas, têm filhos, já estão ali há muito tempo no trabalho, então já tem anos ali de trabalho, uma certa posição social do ponto de vista do trabalho, e que ficam muito receosas de ali, em 2 meses, ficar totalmente feminina. E que querem fazer de uma forma mais lenta. E o que a gente precisa entender como profissional é que a gente tem que passar todas as orientações, o que é esperado, o que vai acontecer, mas quem decide as coisas é o paciente. Então, assim, para mim não faz a menor diferença se o paciente quer uma transição rápida ou lenta. Não é o meu corpo, não é comigo. Então, cabe a gente, como profissional, acolher a demanda do paciente. É claro que eu nunca vou indicar nada que vai trazer malefício para o meu paciente, mas eu sempre ofereço as opções sem julgamento. Para que o paciente tenha a decisão dele. Se ele quer uma coisa mais lenta, eu vou avisar, olha, vai demorar mais.
mas se é isso que você quer, vamos fazer dessa forma. E não julgar, não dizer, não, mas a transição tem que ser numa velocidade X. Se você quer mais lenta, não dá. Se você quer mais rápido, também não dá. Não. É explicar para o paciente o que a gente consegue fazer e ele tomar a decisão. Então, toda decisão precisa ser compartilhada. Nossa, você disse várias coisas aqui. Uma delas que me chama a atenção é a gente entender e deixar muito claro que a pessoa é trans a partir de uma percepção de identidade subjetiva, né? Então, não é o externo que vai dizer se ela é trans ou não, é ela mesma. Então, é uma autodeterminação. E aí a importância de entender que não é a hormonoterapia que vai tornar a pessoa trans. Então, eu vejo muitos homens trans que não hormonizam, que rebola até o chão, que tem cabelo grande, mas tem um nome e um pronome masculino que é o que identifica. E falando dessa questão do individual, né, do subjetivo, o pessoal já está começando a perguntar aqui coisas que você já estava começando a entrar, né? Então, a Lívia falou, ó, parabéns pelo trabalho de divulgação. E aí ela perguntou, doutora, é possível regular a velocidade mais lentamente ou rapidamente e a intensidade de cada tipo de efeito corporal esperado com a hormonização? Como é que funciona essa questão do tempo, né? Como é que se você vê um paciente que quer ir com mais calma ou que quer ir com mais rapidez, como é que você trabalha? Então, a gente tem mais ou menos os tempos esperados para cada mudança corporal, mas a gente precisa entender que uma coisa é o efeito da medicação e outra coisa é a interação dessa medicação com o organismo. Então, da mesma forma que, vou dar aqui um exemplo, que é o que aparece no consultório todo dia. Sempre vai chegar uma pessoa falando, doutora, eu quero emagrecer, e a minha prima tomou esse remédio e ela perdeu 10 quilos no mês. Aí a pessoa vai, toma o mesmo remédio, emagrece meio quilo. Não, mas espera aí, por quê? Os corpos são diferentes. Então, do mesmo jeito, vai ter aquela pessoa que vai tomar testosterona, em 3 meses vai estar com a barba cheia e a voz grossa. Eu tenho paciente que toma testosterona há 4 anos e não tem barba até hoje. Por quê? É uma predisposição. E sempre que eu comento com ele, ele fala, ih, doutora, na minha família os homens não têm pelo nenhum. Meu pai, meus primos, todo mundo é sem pelo. Então, é uma questão genética. Então, mesmo que essa pessoa tivesse nascido no sexo biológico masculino, talvez ela não teria muitos pelos. Então, a gente tem um padrão, assim, pelos estudos, digamos, de uma dose tradicional, que a gente vai começar a terapia hormonal, mas se o paciente quer ir mais lento, a gente vai usar uma dose mais baixa, e aí a gente tem uma previsão de cada resultado. Mas não tem como a gente dar a garantia do tipo, vamos aplicar a testosterona de 21 em 21 dias, e aí daqui 6 meses sua voz está grossa. Não, talvez com 3 meses sua voz já vai estar grossa. Talvez vai demorar 1 ano para engrossar a voz. No caso das mulheres trans, vão ter mulheres trans que vão usar o hormônio e vão adquirir contornos corporais mais femininos. Vão ter mulheres trans que têm um biotipo, que é aquele biotipo mais longilíneo, que é aquela pessoa magra, que vai continuar com aquele biotipo. Então, eu tenho pacientes, tanto mulheres quanto homens trans, que têm um corpo todo reto. Quando estavam no sexo biológico, era aquele formato corporal, começaram a terapia hormonal, o formato corporal se manteve. Então, eu sempre falo, um corpo feminino. As modelos que são magrinhas e quase não tem peito, é um corpo feminino. A Juliana Paz, que tem o formato ali em violão, é um corpo feminino. A Jojo Todinho, que é uma mulher obesa, é um corpo feminino. E o corpo masculino, a mesma coisa. A gente vai ter aquelas pessoas que são muito magras, por exemplo. Vamos dar o exemplo aqui da Pablo. A Pablo, até onde eu sei, não usa hormônio nenhum. Então, ela tem ali um corpo biologicamente masculino e ela é magra. A gente já vai ter aqueles homens que são todos bombados, a gente tem os homens que são obesos e todos são formatos corporais masculinos. Então, é uma coisa muito variável. Então, não existe, o que eu sempre tento explicar para os pacientes, não tem um corpo feminino e um corpo masculino. A gente tem vários formatos corporais. Claro que a gente tem algumas características. Mulher vai ter mais gordura no bumbum, o bumbum é mais proeminente, vai ter ali uma gordura em região de tronco e de quadril e forma a cintura. Os homens tendem a ter um corpo mais reto, tendem a ter uma maior distribuição muscular, mas claro que isso, em parte, é genética, em parte é o uso do hormônio e em parte
é ali a sua rotina de vida. Então, ninguém vai ganhar músculo, por mais testosterona que eu dê para o homem trans, se ele não está exercitando aquele músculo, se ele não está fazendo musculação. Não adianta nada a mulher trans tomar altas doses de estradiol e não estar se exercitando, porque ela vai acumular gordura em todos os lugares. Se ela quer ter aquele acúmulo de gordura só no bumbum, só no peito, só no quadril, ela vai ter que se exercitar para que tenha depósitos de gordura só nesses locais. Então, é muito individual, não tem como a gente garantir nenhum resultado específico. Tem como garantir que se eu tomo testosterona, meu corpo fica mais feminino, e se eu tomo estradiol, meu corpo fica mais feminino. Mas não tem como dar um protótipo ali, um modelo certinho de como vai ser. Então, o ideal é a gente ter essas consultas regulares. A cada consulta, a gente vê exames e a gente vê a percepção da pessoa. E a partir disso, a gente reajusta doses. Porque pode ser que seus hormônios vão estar mais baixos e você está satisfeito. Pode ser que você está no máximo do hormônio e você ainda não está satisfeito. E aí entra a ajuda da saúde mental, porque talvez seja a hora de conversar com um psicólogo e ver, peraí, eu já estou fazendo a minha terapia hormonal ao máximo e eu não atingi o que eu quero. Será que eu não estou buscando um ideal que seja irreal? E o que eu sempre falo também, no dia a dia do consultório, eu atendo mulheres cis que não estão satisfeitos com ali o formato, o biotipo corporal. Então, tem muito homem cis que está insatisfeito porque não tem o músculo do jeito que quer. Tem muita mulher, na verdade, a maioria das mulheres cis está insatisfeita porque tem gordura onde não quer. A gordura no bumbum. A gordura vai para os outros lugares. Então, a gente tem que avaliar muito isso. Posso trazer com a terapia hormonal, mas qual a expectativa daquela pessoa? E se talvez eu não estou com que eu não vou conseguir atingir de uma forma sem riscos. Nossa, e você traz muito, que eu estava anotando aqui, a questão macro do padrão esperado da estética, né? E aí o capitalismo tentando vender esses corpos que são os mais desejados, que são os tidos como mais bonitos, quanto mais novo, melhor, quanto mais velho, pior. Né? E aí a gente vai falar de várias questões sociais que envolvem. E aí eu acho que você trouxe a importância da pessoa estar em contato com a própria essência, com autoconhecimento, para entender, pera, isso é meu ou é da sociedade? Ou é daquele outro que falou que eu tinha que ser assim, que eu tinha que ser assado, né? E aí me veio uma pergunta, falando de idade, em termos de hormonoterapia, dependendo da idade da pessoa, isso influencia no resultado, na rapidez ou na lentidão? Como é que funciona a idade? Geralmente influencia. Então, é importante a gente lembrar que a hormonioterapia ela só está liberada a partir dos 16 anos. Então, a pessoa já tem que ter passado por toda a puberdade, por uma questão de desenvolvimento geral. Ela tem que ter desenvolvido os ossos, os músculos, por ação do GH, o hormônio de crescimento. E aí, com 16 anos, a gente pode começar a terapia. Em teoria, a gente pode usar a terapia hormonal em qualquer idade, mas claro que quanto mais velha eu começo a terapia, mais tempo meu corpo ficou exposto ao hormônio biológico. Então, se eu falo de um homem trans de 20 anos, vamos supor que esse homem trans menstruou com 12. Quando pessoas com útero e ovários menstruam, é um sinal de que elas já produzem estrogênio numa dose suficiente para fazer um ciclo menstrual completo. Então, a gente fala que essa pessoa já está desenvolvida do ponto de vista biológico, de genitália. Então, se essa pessoa menstruou com 12 anos e ela começa a terapia hormonal com 20, ela ficou 8 anos exposta ao estrogênio. Agora, se eu falo do mesmo homem trans que vai começar essa terapia hormonal com 42, foram 30 anos de exposição ao estrogênio. Então, quanto mais velho, mais características eu vou ter do meu sexo designado e talvez eu tenha menos resultados na minha terapia hormonal. Porque aí o meu corpo já vai estar muito adaptado. Então, por exemplo, se eu estiver pensando numa pessoa, num homem trans, a partir dos 22, 23 anos, já tem uma mama completamente adulta, bem desenvolvida. A regressão mamária vai ser muito menor do que o que começou com 16 anos
e que talvez não tenha desenvolvido totalmente a mama. Então, já vai ser um menino com uma mama menor, eu vou ter uma melhor regressão. Mas não necessariamente. A gente tem vários casos de pacientes até que começam terapia hormonal depois dos 50 e tem bons resultados. Então, no geral, a gente pode dizer que quanto mais novo a gente começa, melhor é o resultado, mas não necessariamente eu começar mais tarde vai me trazer um resultado ruim. A gente falando de idade, teve uma pessoa que fez um relato, eu vou ler esse relato aqui pra gente, e a gente, né, vamos responder como a gente pode. Ele falou o seguinte: eu tenho 14 anos e me descobri como menino trans com 11/12 anos. E ainda, mesmo depois de me assumir, meus pais não me aceitaram e não me respeitaram. Tenho várias crises e não sei como lidar. O que fazer? É comum você ter esse tipo de caso? Ou quando chega até você, já é uma pessoa maior de idade, que já vai sozinha, ou vão com esses familiares? Você já teve que mediar conflito entre familiar e paciente? O que você já viveu da sua clínica? Pois é, nunca aconteceu comigo, porque os casos que acontecem são ou de adolescentes com menos de 16 anos, que vão à consulta com os pais, e aí são pais que compreendem a situação, são pais que apoiam e que vão acompanhando, né? Então já tem todo ali um acompanhamento próximo. E o oposto são pacientes que eu atendo já depois dos 18 anos que relatam isso, que já se identificavam como trans desde jovens, mas que não tinham uma aceitação da família e que só vão começar a terapia mais velhos porque eles precisaram atingir a maioridade, eles precisaram arranjar uma forma de ganhar dinheiro, trabalhar, morar sozinhos, e a partir desse momento que eles eram completamente responsáveis pela própria vida, aí sim eles puderam começar a transição. Mas eu nunca nunca atendi paciente com esse conflito, que estava nesse conflito com os pais, que conseguiu procurar assistência. Uhum. Nossa, e você disse tudo, né? O que a gente pode falar para essa pessoa é talvez, não sei se está em terapia, mas eu acho que aí já é algo que a gente já pode trabalhar, porque se a pessoa está com 14 anos e com 16 já está pensando em hormonizar, são 2 anos para poder se organizar emocionalmente, para ver como pode falar com essa família, ou você vai ter que ter essa opção que você falou, que acho que a maioria faz, de esperar a maioridade para já terminar uma faculdade, ganhar dinheiro, fazer um estágio, não sei. Então eu diria isso para essa pessoa, né? E o mais importante que eu trabalho com os meus pacientes que são menores de idade é a gente tentar achar alguém da família que seja aliado. Então, mesmo que ele more com pai, mãe e irmãos, e não é aceito, mas ele tem uma avó, por exemplo, que acolhe, tem um tio, tem um primo que acolhe, cara, faz dessa pessoa o seu aliado, né? Eu acho muito importante não se sentir sozinho, aumentar essa rede de apoio. E aí, falando em terapia, eu até sugiro, quem ainda está procurando, além da terapia individual, eu gosto muito, Ana, de indicar terapia de grupo, porque ela ajuda a gente a ver pessoas que são iguais a gente, que estão no mesmo processo, que ainda vão começar a harmonizar, né, que estão com as mesmas dúvidas, com os mesmos conflitos, e você se sente acalentado de ver que tem outras pessoas iguais a você. A gente se sente muito só na família, quando a gente não é bem aceito, ou quando a gente tem medo de não ser aceito. Então, seria essa a minha dica para essa pessoa, espero que ele veja a live depois, né? E até procurar. Eu sei que aqui em Brasília tem um ambulatório trans que fica no Hospital Dia, na 109 Sul, e eu sei que lá tem terapia comunitária, tem terapia em conjunto. Que eu acho que o acesso, pelo que os pacientes me falam, o acesso é mais fácil. O acesso médico ao ambulatório trans é mais difícil, mas essas sessões de terapia parece que, inclusive, aconteceram até no período da pandemia. Legal, bacana, bom saber. E aí teve uma hora que você falou de cirurgia, né? E aí teve uma pessoa que comentou aqui, ó. Meu psicólogo me deu um atestado e disse que eu estou apto para o processo cirúrgico e que eu não tenho encaminhamento para psiquiatra. Ainda assim, eu tenho que passar pelo psiquiatra? Qual é o entendimento de vocês? Pois é, nessa parte, acaba que assim, o meu entendimento não vai ser muito válido porque eu não sou a pessoa responsável. Então, vai depender muito do cirurgião que vai fazer essa cirurgia. Cirurgias menores, por assim dizer, então, a mastectomia nos homens trans, feminização facial nas mulheres trans, a tireoplastia, que é uma cirurgia otorrinolaringológica,
em que eu vou mexer aqui na corda vocal e dar uma esticada na corda vocal. Com isso, a minha voz fica menos grossa, vai ficar mais fina. São cirurgias que eu acredito que você consegue só com o laudo do psicólogo. No caso das cirurgias genitais, a maioria dos cirurgiões pede esses 2 laudos, de um psicólogo e de um psiquiatra, porque a resolução do Ministério da Saúde fala isso. Porque é uma cirurgia um pouco mais irreversível. Outra coisa interessante a se falar. Aqui no Brasil, a cirurgia de redesignação sexual, o male to female, que é a cirurgia que as mulheres trans fazem, que seria uma neovagina e retirada dos testículos, ela é feita pelo SUS em alguns centros e ela é feita também de forma particular por alguns cirurgiões plásticos. Já a cirurgia female to male, que é a dos homens trans, para a criação do neopênis, ela ainda não está regulamentada. É uma cirurgia mais complicada de ser feita do ponto de vista técnico mesmo. Então, ainda é uma cirurgia experimental aqui no Brasil. Ainda não está, assim, orientada a ser feita. A última vez que eu entrei em contato com o pessoal da USP, eles me disseram que fizeram algumas cirurgias, mas infelizmente eles não obtiveram sucesso. Porque é uma cirurgia mais complicada mesmo, que a gente está falando de um órgão que precisa ficar ereto, um órgão que tem um fluxo sanguíneo diferenciado, que eu vou ter que construir ele a partir de uma estrutura que não tem a mesma formação. Então, é quase como se, quando eu estou fazendo a cirurgia de redesignação na mulher trans, eu pego uma estrutura mais complexa e simplifico ela. O inverso, eu vou pegar uma estrutura mais simples e ter que fazer algo complexo. Então, é um pouco mais complicado. E como é uma cirurgia em que a gente não vai conseguir reverter, porque vamos pensar aí na pior das hipóteses. Eu faço uma mastectomia, o homem trans fez a mastectomia e depois se arrepende. Ele pode colocar uma prótese. Se a mulher trans fez uma feminização facial, geralmente pode ser feita com preenchimento. O preenchimento, depois de um tempo, ele se perde. Alteração de osso, você pode corrigir depois com preenchimento. Já as cirurgias genitais são muito complexas, então é algo ali que não tem volta. Então tem que ser muito mais bem pensado e aí precisa ser muito bem discutido com o cirurgião. Geralmente, para todas as minhas pacientes, eu indico a equipe do Transgender Center, que é um centro que fica lá em Blumenau, que são 2 cirurgiões que são muito especializados nessa área, são 2 cirurgiões plásticos que se especializaram em pacientes trans. Então, eles só fazem esse tipo de cirurgia. E aí, para que eles fiquem, para que seja uma cirurgia bem feita, para que a paciente esteja muito ciente do procedimento, eles sempre pedem isso, um laudo de psicólogo e um laudo de psiquiatra. Ótimo, eu já estou anotando aqui algumas coisas para a gente pôr como dica. E aí você falou do ambulatório, né? E o pessoal está falando aqui, ó, estou aguardando há 2 anos para ser chamada, é um problema que precisa ser resolvido, pouca estrutura, muita demanda. Aí uma outra pessoa falou, fila enorme para os adultos, nenhum acompanhamento para crianças. De fato, é algo, assim, é uma demanda que está crescendo e os profissionais da saúde, é o que a gente falou no início da live, muitas das vezes não tem nem formação ainda, tem muita gente que nem sabe, que perpetua ainda preconceito. Então, a gente tem que saber onde procurar. Mas eu já vou até dar uma solução para vocês. Eu estou participando de um grupo de pessoas trans como participante. Depois eu vou fazer uma live com os psicólogos e é um valor simbólico. Então, eu sugiro que procure essas pessoas que já são especializadas e que também são trans, que vão conseguir entender a demanda de vocês para poder ter esse apoio de forma grupal, né? Digamos assim, comunitária. Cara, tem grupos muito baratos, mas, claro, escolha bem esse profissional, né? Saiba se o CRP dele está ativo, procura no site do CRP. Tem muito charlatão, a internet é muito difícil. Pegue indicação com quem vocês acham interessante, que para mim ajudou muito e é algo que eu, de fato, vou sempre estar divulgando aqui. Mas, infelizmente, de forma gratuita, fica complicado, não só para o ambulatório trans, né? Muita gente vem me pedir terapia individual, a gente indica as faculdades, não tem horário, não tem fio, é de fato complicado. É algo que a gente tem que pensar depois em termos mais sociais, assim, né? E aí a gente estava falando do psiquiatra, da necessidade de ir para o psiquiatra ou não, e aí fizeram uma pergunta muito interessante.
pode ocorrer o aumento da disforia ou o afloramento de transtornos mentais após a hormonoterapia? Então, assim, você tem algum caso de pessoas que já tinham um diagnóstico de algum transtorno mental e que isso influenciou e que isso aumentou ou desorganizou ou até melhorou com a hormonoterapia na sua experiência? Então, se a gente for ler artigos científicos, a parte ali, teoria, fala que a terapia hormonal vai ajudar a melhorar a disforia. Porque eu vou o quê? Deixar o meu corpo mais próximo da minha identidade. Então, meu corpo vai ficar mais condizente ali com a minha mente. Mas na prática, o que a gente vê? Nada vai ser tão perfeito, eu sempre falo que eu sou apaixonada pelo endócrino, porque assim, é a perfeição, o funcionamento do nosso sistema endócrino. A gente não consegue simular a secreção hormonal natural de uma forma artificial. Então, quando eu tô falando de testosterona, ou eu vou passar um gel, que é uma quantidade menor todos os dias, mas é a mesma quantidade todo dia, ou eu vou aplicar um óleo, que são as testosteronas de depósito, e elas vão durar várias semanas. Só que para cada pessoa vai absorvendo de um jeito. No caso do estrogênio, a mesma coisa. Eu vou usar uma dose todos os dias, né? E aí vai ter dia que, na verdade, eu precisava de menos. Tem dia que eu precisava de mais. Então, nunca vai ser da mesma forma. E a gente sabe que a testosterona, ela ativa mais sintomas positivos. A gente fala muito de sintomas psicológicos positivos e negativos. O que é um sintoma positivo? Irritação, ansiedade, é quando parece que o seu corpo está funcionando mais que o normal. Compulsão, transtornos alimentares. E quando eu falo do estrogênio, são mais sintomas negativos. Indisposição, cansaço, depressão, aquela vontade de não fazer nada. Então, para a maioria das pessoas, isso vai acontecer para a maioria dos homens trans. Vai sentir que no início da terapia fica mais irritado, mais agitado, brigando mais com as pessoas. E as mulheres trans vão sentir mais uma indisposição, um cansaço. Elas falam que ficam mais sensíveis, choram por tudo. Então, isso pode acontecer na maioria dos casos e a pessoa vai administrando. Então, não, eu tô mais irritado, então a hora que eu ficar irritada eu vou respirar fundo. Ou eu tô mais chateada, eu vou procurar algo interessante para fazer. Mas se eu tô falando de um homem trans que já tem um quadro ansioso, já tem um quadro compulsivo, e eu uso a testosterona, há riscos disso piorar. Se essa pessoa tem acompanhamento com o psiquiatra vai perceber e vai ajustar a dose. A mesma coisa com a mulher trans que tem depressão. O psicólogo vai ver, ela tá mais depressiva? Vai pensar, vai talvez indicar o psiquiatra, se já tá no psiquiatra, vai ajustar a dose de medicação. E tanto estrogênio quanto testosterona podem aflorar quadros psiquiátricos. Então, podem ter pessoas que têm uma tendência para depressão, para ansiedade, e estavam precisando de um gatilho para aquilo ali acontecer. A história é daquela pessoa que está super bem e aí um parente morre, essa pessoa fica extremamente depressiva. Não é que a morte dessa pessoa trouxe a depressão, mas essa pessoa ela já tinha uma tendência para depressão e teve aquele gatilho. E aí o hormônio pode ser um gatilho para uma doença psiquiátrica. E, inclusive, a gente sabe que principalmente, tanto na verdade em homens trans quanto mulheres trans, mas em mulheres frequentes, se já tiver uma tendência à ideação suicida, o uso do hormônio pode piorar isso. Ao mesmo tempo que para outros pacientes melhora, porque às vezes essa pessoa tinha uma ideação suicida porque ela não se identificava com o corpo. Ela começa o hormônio, ela já se identifica, o humor dela fica ótimo. Mas pode acontecer o contrário. Às vezes o homem trans usar testosterona vai dar aquele estímulo, aquela coragem para ele tomar essa atitude de autoextermínio. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento mental. Porque às vezes eu, como médica, não vou conseguir pegar esses detalhes, mas o psiquiatra vai olhar, o psicólogo vai olhar e vai perceber. Algo aqui não tá bom. Talvez eu vou ter indicação psiquiátrica, talvez a gente vai ter que parar a terapia hormonal por um período ou diminuir dose de terapia. Então, é muito variável. Então, por isso, esse acompanhamento é global. O ideal é que a pessoa trans tenha um acompanhamento multidisciplinar. Certo. E assim, além dessa questão mental,
falando em alteração de taxas, né, que a gente vê pelo sangue, questões físicas mesmo, o que seria, como eu posso dizer assim, que você falaria, olha, daqui a gente não pode, ter que reduzir, quais são os gatilhos, digamos assim, físicos para ter que parar a hormonoterapia? Então, a gente sabe que tanto testosterona quanto estrogênio aumentam o risco de trombose. O mecanismo é diferente. O estrogênio, ele vai gerar um padrão inflamatório nos vasos. Então, o vaso fica inflamado, com isso fica mais fácil formar coágulo, trombo. E aí eu posso ter trombose. Então, se essa mulher trans começa a sentir que o membro, braço, perna, começou a ficar inchado, tá difícil para se movimentar, mudou a cor, ficou muito branco, ficou roxo, pode ser o início de uma trombose. Então, tem que parar na hora o hormônio e procurar um pronto-socorro. No caso, o mecanismo é diferente. A testosterona faz o corpo produzir mais células do sangue, mas não produz mais líquido. Então, eu sempre faço a analogia de que o sangue do homem trans é como se fosse ali um suco de polpa, mas em vez de eu pegar a polpa e diluir em 200 ml de água, eu diluo em 100 ml. Então, fica aquele suco mais grosso. Então, o sangue do homem trans, o sangue, na verdade, de todo homem que usa testosterona é mais grosso. Esse sangue mais grosso, ele bolar e formar um trombo. Então, também os mesmos sintomas. Então, falta de ar súbita, pode ser um trombo no pulmão, tontura, desmaio, pode ser um trombo num dos vasos do cérebro. E também essas coisas que eu falei para a mulher trans, a mesma coisa. Então, o membro, você não está sentindo, está perdendo sensibilidade, mudou cor, ficou inchado, tem que prestar atenção. Isso é mais raro de acontecer se tiverem duas coisas. Se eu não estiver usando uma dose excessiva, então, se eu estou usando uma dose adequada para a minha idade, para as minhas condições clínicas, e se eu tiver de tempos em tempos fazendo exame. Porque a gente tem sinais de alerta. Então, se eu vejo que a concentração de hemoglobina do homem está muito alta, a gente já vai reduzir dose de testosterona, ou a depender do caso, se estiver muito concentrada, a gente para a terapia hormonal, antes de acontecer essa trombose. Com a mulher trans, se eu tiver marcadores inflamatórios muito altos, eu também ou vou reduzir dose de hormônio ou parar o hormônio. Além disso, os dois hormônios têm passagem pelo fígado, então podem sobrecarregar o fígado. O que eu falo para os pacientes, qualquer remédio vai ter passagem pelo fígado, exceto algumas assim, pequenas exceções de remédio que não passam pelo fígado, tudo passa. Então, eu falo que quem precisa usar um hormônio para a vida toda tem que entender que já tem um fator de risco para sobrecarga de fígado. Então, evite ter outra coisa que vai agredir o seu fígado. Então, a pessoa trans, ela tem que consumir pouco álcool, porque o álcool sobrecarrega o fígado, tem que evitar fumar. O cigarro é um fator de risco altíssimo para trombose. Então, se eu fumo e uso hormônio, o meu risco de ter trombose é muito mais alto do que se eu estou usando só o hormônio. Evitar o uso de um monte de medicação. Então, quanto mais por dia eu estou tomando 15 comprimidos e aplicando 2 injeções, o meu fígado vai ficar sobrecarregado. Então, eu sempre falo, você já tem um fator de risco. Então, vamos acumular fatores protetores? Vamos comer bem, vamos dormir direito, vamos fazer exercício, porque aí são vários fatores protetores para um fator de risco. E aí eu consigo diminuir esse risco do hormônio. Porque eu até vi aqui alguém tinha perguntado sobre o tempo da terapia hormonal e, a princípio, vai ser para o resto da... Não tem tempo mínimo, não tem tempo máximo. Eu falo que a gente usa terapia hormonal até quando a pessoa quiser usar o hormônio. E eu ia até te perguntar, como é que então é essa rotina, né? Conta pra gente qual é essa rotina do homem trans e da mulher trans, que muitas das vezes alguns trans não vão querer fazer porque sabem que vão ter essa rotina de exames, como é que funciona? Então, inicialmente, a gente vai pedir exames gerais, como se fosse uma consulta tradicional da endócrino. Então, a gente vai fazer exame de sangue com colesterol, glicose, sorologias, exames gerais, então, exame de abdômen para ver como é que está o fígado. No caso dos homens trans, a gente pede ecografia mamária e a gente pede ecografia ou pélvico ou transvaginal.
para avaliar como é que está o útero, como é que está o ovário. No caso das mulheres trans, não precisa fazer exame da parte de gônada, da parte do testículo, né? Uma vez avaliado isso, a gente vai ver como são os exames dessa pessoa sem hormônio. A gente começa a terapia hormonal e aí a gente faz 2 avaliações com intervalo de 3 meses. Então, 3 meses de hormônio, eu vou ver como aquela pessoa se adaptou e vou ver qual foi o resultado nos exames. Baseado nisso, a gente vai reajustar a dose. Essa dose está boa? Será que dá para a gente aumentar? Será que está na hora de diminuir? Depois de 3 meses, a gente reavalia. Se o paciente estiver bem adaptado, seja mulher trans ou homem trans, a gente deixa a próxima avaliação para 6 meses. E a partir do 2º ano de terapia, pode ser feita de forma anual. Por que eu digo que pode ser feita? Porque o ideal é que a pessoa trans faça avaliações semestrais, mas não necessariamente precisa ser só com endócrino. Então, o que eu gosto de combinar com as minhas pacientes. Depois também do 1º ano de terapia hormonal, é importante que todo mundo vá ao ginecologista. Os homens trans precisam avaliar a mama, precisam fazer o Papa Nicolau, quem já teve relação com penetração, para ver risco de infecção e risco de câncer de colo de útero. E o caso das mulheres trans, a partir de 1 ano de terapia hormonal, é importante avaliar a mama. Então, eu gosto de combinar, se organize para, por exemplo, no meio do ano, vai no ginecologista. Final do ano, início do ano, vai no endócrino. Porque aí de 6 em 6 meses, tem um médico te avaliando. Ou então, se for, por exemplo, eu tenho pacientes trans que são hipertensos. Aí eu falo, 6 meses você vem aqui, depois de 6 meses agenda sua consulta com o seu cardiologista. Paciente que acompanha com nefrologista. Então, é sempre bom que de 6 em 6 meses você vai em algum médico, pode ser um clínico geral, só para avaliar. Tá tudo certo com os meus exames de fígado, minha função renal tá boa, meu hemograma tá bom. Ou então, quando o paciente não está acompanhando com ninguém, ele mantém esse acompanhamento semestral com endócrino. Ou vai ser mais próximo se precisar. Por exemplo, não estou adaptado à testosterona que eu estou usando. Então, vai fazer um acompanhamento mais próximo para a gente tentar uma outra opção. Ou, estou usando gel de estrogênio, não estou gostando, quero passar para o comprimido. A gente faz uma nova avaliação. E aí, uma questão que me perguntaram é, pessoas que são trans não binárias, existe uma forma de fazer uma hormonização parcial? Achei interessante como ficou a pergunta, né? Quais são os riscos, né? Então, existe esse tipo de demanda e como é que você lida com isso? O que seria uma hormonização parcial? Seria ter algumas características e outras não? Pois é. Então, existe essa demanda, só que é uma questão muito complicada, porque o nosso corpo, ele funciona com predomínio de um hormônio. É importante lembrar que todos nós, naturalmente, biologicamente, produzimos testosterona e estrogênio. Sejamos mulheres cis, homens cis, ou homem a mulher trans pré-terapia. Todo mundo produz. Mas a gente tem, digamos, um perfil hormonal feminino, que é de estrogênio alto, testosterona baixa, e um perfil hormonal masculino, testosterona alta, estrogênio baixo. Se eu fosse fazer, digamos, uma hormonização parcial, seria tentar deixar os dois mais ou menos na mesma faixa. Isso vai ser uma bagunça para o meu corpo e meu corpo não vai entender o que é para fazer. Então, não teria como. O que acontece é que, às vezes, eu atendo pacientes não binários, mas que se identificam mais com o sexo oposto ao sexo designado. E aí a gente pode fazer o uso da terapia hormonal. Agora, para os pacientes que querem ali um perfil intermediário, o ideal seria que eles não usassem hormônios, ficassem com os hormônios naturais e fizessem procedimentos estéticos que ajudaria. Porque, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa não binária com sexo designado masculino, ela poderia fazer depilação a laser, poderia fazer alguns procedimentos estéticos faciais, porque às vezes, se eu der uma dose baixa de estrogênio para ela, não vai ser o suficiente para feminizar, porque eu precisaria de uma dose mais alta para bloquear a testosterona. E a gente tem que lembrar que são corpos que biologicamente
estão adaptados a determinado perfil hormonal. Então, se eu quero uma mudança, eu preciso fazer uma troca nesse perfil. Não adianta eu pegar uma pessoa que tem uma testosterona de 500 e colocar uma testosterona dela de 300 e achar que isso vai ter mudança. Se eu quero mudança, eu preciso bloquear aquela testosterona e colocar um estrogênio muito alto. O mesmo vale para o não binário, que tem sexo designado feminino. Então, ele vai ali produzindo altas concentrações de estrogênio. Para eu ter uma mudança, eu preciso bloquear aquele ovário. E para isso, eu vou ter que usar uma dose maior de testosterona. Interessante você falar isso, porque aí os recursos que a gente vai acabar incentivando as pessoas não binárias vai além da hormonoterapia, né? A questão, acho que, dos marcadores sociais até, do que é ser o homem, do que é ser mulher para a sociedade. Eu vejo muita gente assim, aí tem barba, mas tem cabelo grande com trança, né? Ou então tem barba, cabelo grande, maqueia, usa determinados tipos de roupa. Então, acho que também acaba utilizando outros recursos externos que dá para você investir no dinheiro aí sem ter que mexer na base biológica, digamos assim, né? Porque senão acaba virando uma bagunça e aí você vai ter todos os efeitos colaterais sem benefício. Porque a ideia de qualquer tratamento o benefício é maior que o efeito colateral. Se eu tenho mais efeito colateral do que a parte boa, é melhor nem usar. E aí agora, me fala, fala assim pra gente, quais são os riscos irreversíveis? Porque tem muita crença, muita gente tem medo da hormonoterapia, né? Tem muita falácia, eu acho, muito tabu. E aí, o que de fato é irreversível em relação à hormonoterapia? Porque quando eu comecei a pesquisar e entender, eu disse, tá, tem algumas coisas, mas não parece ser tão, assim, gritante, né? Quando você trouxe a cirurgia da genitália, aí sim eu vejo de fato como uma coisa irreversível, que você foi bem enfática, não tem como voltar. E da hormonoterapia, tanto para homens trans quanto para mulheres trans? Então, coisas que a gente não vai conseguir ter mudança. Seriam as alterações de genitália. Então, no homem trans, a gente vê uma clitoromegalia, o clitóris cresce. E também vai ter um escurecimento e um engrossamento na pele da vulva. Isso é parcialmente reversível, porque, por exemplo, se está incomodando muito, hoje a gente tem alguns lasers íntimos que são feitos pelo ginecologista que podem ajudar um pouco. E em relação à clitoromegalia, a gente tem alguns relatos de mulheres cis que usaram anabolizantes, tiveram clitoromegalia, e aí tem como fazer uma cirurgia estética, porém, a gente sabe que o clitóris é assim, o órgão mais inervado do corpo. Se você mexe com o clitóris, você vai afetar a inervação. Então, dá até para corrigir a clitoromegalia, mas eles relatam que o risco de insensibilidade na região é muito grande. Então, você perderia ali o potencial orgástico do clitóris se você operar. Então, eu costumo dizer que é parcialmente reversível. E nas mulheres trans pode acontecer uma redução tanto de volume do testículo quanto da bolsa testicular. E podem acontecer alterações vasculares no pênis. Pode ter uma perda na capacidade de ereção, que talvez, em alguns casos, mesmo que essa mulher pare com o hormônio, ela não vai conseguir ter ereção mais. Então, isso a gente diz assim, quase que passível. Nos homens trans vai acontecer engrossamento de voz, e o homem trans engrossa a voz porque a corda vocal dele fica mais espessa. Isso aí não tem como resolver. Eu consigo esticar ali a corda vocal da mulher trans. No homem trans, eu poderia tentar fazer isso, mas a voz não vai voltar ao que era pré-transição, porque eu fiz ali uma modificação anatômica. Tô olhando aqui a minha colinha, que eu deixei umas colinhas. Claro, fica à vontade. E só antes de você continuar, me veio uma curiosidade, eu não sei se você também indica, um amigo que falou assim, a possibilidade de você fazer tratamento junto com a hormonoterapia com fonoaudiólogo, para você poder aprender a modular um pouco mais essa voz, porque me parece, pelo menos eu relato da maioria dos meus amigos assim, olha, você vai parecer uma hora, aquele adolescente, uma hora a voz super fininha e a outra hora a voz super grossa, né? Aí eu pensei, fono talvez seja uma ideia. E algo que eu ainda estou a explorar. Você sabe algo? Sim, é muito interessante. A gente tem o treinamento vocal. Do mesmo jeito que você tem, principalmente cantores de ópera, que treinam a voz para ser uma voz ali mais aguda ou mais... Esqueci a palavra da voz mais grossa.
Mas eu que tem não vou saber. Pois é, que tem os cantores lá da ópera, né? Grave. É uma voz mais aguda, mais grave, é isso. Então, da mesma forma que você pode treinar isso, os cantores treinam isso, pode fazer. Tem até uma fonoaudióloga aqui de Brasília, que é a Daniele Gregório, que ela faz isso, ela faz treinamento vocal para cantores, e ela até entrou em contato comigo uma época falando que eu podia encaminhar meus pacientes trans para ela. Porque ela faz as duas coisas, tanto treinamento para deixar a voz do homem mais grave, do homem trans, quanto para tentar deixar a voz da mulher trans mais aguda. Então, você vai aprender uma nova forma de falar. Então, uma posição, exercícios, então dá para fazer isso. Então, já auxilia. Outra questão de mudança, nas mulheres trans, eu vou ter um desenvolvimento de mama. Tanto a glândula mamária vai crescer, quanto o mamilo vai se desenvolver, quanto eu vou ter mais gordura nessa região. E aí, se a mulher trans para com esse uso de estrogênio, não vai regredir completamente. Pode regredir parcialmente, mas não vai ficar uma mama masculina mais. Uma vez que teve esse desenvolvimento, não volta ao padrão da mama masculina. E outra coisa seria o padrão dos pelos. A gente vê um aumento de pelos no homem trans e uma diminuição de pelos na mulher trans, que não necessariamente vai regredir pós-suspensão do tratamento. Mas que o homem trans pode fazer depilação a laser. No caso da mulher trans é que fica mais difícil. Essa perda de pelos, talvez ela não consiga recuperar depois. Mas não tem nenhum, assim, efeito muito grave, digamos. É uma questão mais estética, como eu falei, que é mama maior, é a voz que vai mudar, e a questão da genitália, mas é mais uma questão estética, exceto no caso da dificuldade de ereção nas mulheres trans, que nem sempre vai ser reversível. E até perguntaram aqui, né, doutora, mesmo sem bloqueador e com Viagra, a mulher trans não tem como voltar à ereção? Depende, teria que avaliar com o urologista, fazer os exames, tem exames específicos feitos com o urologista, para tentar avaliar se essa falta de ereção é mais por um bloqueio da testosterona ou por um mecanismo vascular. Se for pelo bloqueio da testosterona, não tem como, porque aí teria que avaliar ou essa mulher trans, para ela é mais importante a transição dos caracteres femininos e deixar um estrogênio mais alto, ou se para ela não faria mais sentido uma transição baseada só em procedimentos estéticos e deixar a testosterona dela em níveis masculinos para que ela mantenha a ereção. Se for um caso de um problema mais vascular, pode ser feito o uso dos inibidores da 5-fosfodiesterase, que é o Viagra, que é a sildenafila, a tadalafila. Podem ser feitas medicações tópicas, existem algumas medicações que podem ser aplicadas direto na região, e tem alguns procedimentos também que o urologista faz. Mas é uma área ainda muito complexa, porque acaba que são duas questões muito opostas. A transição estrogênica e a ereção acabam que são um pouco conflitantes. Então, é uma coisa que seria o extremo do estrogênio e a outra o extremo da testosterona. E aí fica difícil conciliar essas duas coisas. Então, nesses casos, eu sempre converso bem com a mulher para ver o que é prioridade para ela. E aí a gente vai dar preferência para a prioridade. Certo. E aí, Ana, só para a gente já encerrando, que dicas você então daria para o pessoal ter um tratamento mais eficaz, com mais tranquilidade, tanto no pré, quanto durante, quanto pós? Então, primeira coisa é se informar, entender que não é hormônio alto que vai garantir um bom resultado da transição, não fazer uso de automedicação, gente. Eu sei que é complicado, às vezes é difícil achar assistência pelo SUS, é muito complicado conseguir, a gente sabe, em todos os aspectos, ainda mais que tem esse excesso de preconceito, já é difícil para a gente conseguir um acompanhamento endocrinológico no SUS para qualquer coisa. No caso do paciente trans, é mais complicado ainda, mas
evitar fazer uso de medicação por conta própria. A gente vê principalmente as mulheres trans fazendo isso, porque hormônios femininos são vendidos na farmácia sem qualquer controle. Os hormônios masculinos não, eles precisam de receituário especial, mas mesmo assim, muitos homens trans compram pelo mercado negro. Tomar cuidado, porque, por exemplo, no caso da testosterona do mercado negro, ela é mais cara, menos efetiva e, na maioria das vezes, não são testosteronas para uso humano, são testosteronas de uso veterinário. Então, você está colocando no seu corpo uma substância que nem foi testada em humanos. No caso das mulheres trans, elas confundem muito, acabam querendo usar os estrogênios injetáveis, que são tratamentos para contracepção, são hormônios para evitar a gravidez. E eu sempre falo para as pacientes trans, são hormônios que eu nem entendo direito, porque nenhuma mulher cis quer usar. Estrogênio injetável é péssimo, tem o maior risco de trombose, dá muito inchaço, dá muita alteração psicológica. Então, é uma medicação que está entrando em desuso pelas mulheres cis, ninguém quer usar, porque a gente tem opções muito melhores. E entender que os hormônios que fazem a contracepção, os hormônios que evitam gravidez da mulher cis, são os que têm o maior risco de trombose. Não à toa são hormônios que são usados por pouco tempo. E a gente vê uma tendência atual nos últimos 10 anos por uso de métodos para evitar a gravidez que tenham a mínima concentração possível de hormônio, que é o caso do DIU, é o caso de hormonal ou o DIU de cobre e prata, que não tem hormônio nenhum, anel vaginal. Então, são hormônios que a gente está usando cada vez menos para as mulheres cis, que vão usar só por um período, e imagina para uma mulher trans. Então, a mulher trans tem que usar um hormônio adequado. Lembrar, eu tenho alguns colegas aqui em Brasília que trabalham na saúde básica, trabalham em postos de saúde, fazem acompanhamento de pacientes trans. Então, não necessariamente você precisa acompanhar com endócrino. Não conseguiu acompanhar com endócrino? Procure um médico na unidade básica de saúde, que já pode te orientar. Aqui, ó, tem uma paciente colocando, ela usa o injetável feminino de uso veterinário. Então, assim, é um risco muito grande. Você comeria comida de cachorro? Não, para que eu vou comer comida de cachorro? Eu quero comida de gente. Então, é muito arriscado, não foi estudado em humanos, então é muito preocupante isso. Muitas vezes as pessoas acabam gastando muito e é preciso entender que às vezes eu vou pagar barato agora no hormônio para depois eu ter um efeito colateral e talvez ter uma contraindicação total. Então, eu sempre falo, nosso corpo é como se ele tivesse ali um suporte máximo de hormônio. Se você queima a largada e quer usar o hormônio da sua vida em 10 anos, pode chegar um período que você não vai poder mais usar hormônio. Imagina, você tá aí uma mulher trans de 30, 40 anos e o médico vai falar, você nunca mais pode tomar estrogênio na sua vida. Sendo que talvez, se você tivesse usado da forma adequada, você ia usar o resto da sua vida sem riscos e pensar nisso, que vocês estão colocando a própria saúde em risco. Então, assim, às vezes pode parecer que eu estou falando que é importante acompanhar com o médico, porque eu quero ter muitos pacientes, mas assim, para mim, eu quero ajudar todo mundo, vai ser ótimo. Eu quero que todo mundo seja saudável, mas lembrar que quando a gente faz uso de hormônio por conta própria, quem vai ter ali as piores consequências vai ser o próprio paciente, não é o médico. É um paciente, assim, falando de uma forma muito grosseira e péssima, para mim é um paciente a menos. No total, ele não vai fazer diferença. Mas para você que está usando hormônio de forma inadequada, pode custar a sua saúde, pode custar uma amputação de membro, a depender de uma trombose mais grave. A gente precisa amputar membro e, às vezes, pode custar até a sua vida. A gente sabe que muitos casos de trombose, principalmente pelo uso do estrogênio, evoluem para trombose pulmonar ou para uma trombose cerebral, que é um AVC, e pode dar sequela para o resto da vida, ou pior ainda, pode levar ao óbito. Então, sempre faço acompanhamento. Não deu ainda para fazer o acompanhamento hormonal? Comece o acompanhamento de saúde mental, que já vai te ajudar muito. E aquilo que eu falei no começo, entenda que ser trans é a sua identidade. Você não precisa de nada para ser
um homem e uma mulher trans. Você não precisa de hormônio, você não precisa de cirurgia, você não precisa de maquiagem, você não precisa de procedimento, você precisa só da sua identidade. A partir do momento que você se identifica como mulher, você é uma mulher. A partir do momento que você se identifica como homem, você é um homem. E você não precisa de mais nada para isso. Nossa, excelente. Obrigado demais, Ana. Eu acho que eu fiz o seguinte, eu anotei tudo que você falou de dicas, eu vou estar fazendo um post, vou colocar o seu nome, aí coloco você como colaboradora para você poder repostar, tá? No seu Instagram. E achei muito legal esse último que você falou, porque é bem a questão psicológica mesmo, né? Eu pelo menos, no início, eu fiquei com muito conflito. Exatamente uma das pessoas falou aqui, eu não sei nem o que é ser mulher trans, né? É algo que você tem que, de fato, construir todos os dias, porque é algo voltado para a sua subjetividade, para a sua história de vida, para a cultura onde você está inserido, para a sociedade onde você está. Então, são tantos fatores que não tem como a gente, de fato, pautar a nossa transição só em um pilar. Porque aí eu acho que a frustração é maior. Né? Teve uma pessoa que falou que ficou frustrada com a hormonoterapia feminina, e aí eu digo, né? Vamos também ver os outros lados, os outros contextos, vamos ver onde você está inserido, o que você está fazendo de bem para você. E eu também acrescentaria aquele básico que você chegou a falar durante a live, do cuidar da saúde de fato, né? Fazer uma atividade física, alimentar direito, dormir direito, que isso também para o psicológico é fundamental. Eu percebo que essa rotina de higiene mesmo, de sono, de atividade física, vai fazer muita diferença para a gente estar bem até para pensar nessas coisas. Senão, vira bola de neve, né? Não adianta eu querer jogar o hormônio num corpo que não vai receber. Então, eu falo assim, se o seu corpo não tiver propenso para receber a medicação, qualquer remédio que seja, ele não vai funcionar bem. Então, não tem remédio que faça milagre se eu não tenho um corpo saudável. Eu preciso de uma casa saudável para receber aquele hormônio. E aí completar aqui, né? É que é bem mais assustador ficar sem hormônio, mesmo por falta de acompanhamento, do que os perigos de arriscar no uso sem acompanhamento. E aí eu digo aqui, né, para essa pessoa, que é o que a gente fala de livre-arbítrio. Então, você tem que saber os seus riscos. Se você tomou essa decisão, se responsabilize por isso, né? Depois não venha, que é uma coisa que eu trabalho muito em terapia, a necessidade da gente sempre estar jogando para o outro a responsabilidade. Ah, porque aquele médico que não fez direito, aquele psicólogo que não fez trabalho direito. Tá, mas e quanto você tem de responsabilidade perante as suas próprias escolhas, suas decisões? Então, as pessoas têm que entender, beleza, quer continuar usando? Tá, mas saiba que as consequências podem vir, né? Vai ter risco, aí tem que assumir. Não, essa consequência eu sabia que podia acontecer e aí eu tô ok com isso. A gente precisa saber que tudo que a gente usa vai ter consequência. Então, se eu quiser ser o mais natural, não use medicação nenhuma. Mas se eu não usar remédio nenhum, pode ser que eu tenha muitos efeitos piores. Então, pode ter o trans que não quer usar remédio nenhum, tudo bem, não usar hormônio, mas se é para usar hormônio, entender sempre quais são os riscos que eu vou ter, quais são os benefícios e assumir isso, é o que você falou. A gente tem que ter ali uma responsabilidade pela nossa própria vida. Exatamente. Então tá bom, Ana, já vou me despedindo de você. Muito, muito obrigada por ter vindo. Qualquer coisa a gente faz. Obrigada pelo convite. E eu só queria... Gente, eu quero até dizer, Ana é minha médica. E, Ana, eu estou fazendo, só para convidar o pessoal, eu estou fazendo um podcast falando do que eu estou percebendo de alterações. Então, eu já fiz o podcast da primeira semana, que eu usei o hormônio. Já fiz um agora que eu vou estar postando de 15 dias. Então, esse acompanhamento, para quem tiver curiosidade, que eu sei que as pessoas têm, eu vou estar falando tanto da parte psicológica do que vem, que você trouxe, sei lá, será que vem um aumento da libido, né, da agressividade, da impaciência, como é que funciona isso? Então, ficam todos aí convidados. Quem quiser só entrar no Spotify, tá lá na bio. E aí, pessoal, vou deixar salvo. Quem quiser ver de novo, fica aí à vontade. E, Ana, eu também sempre gosto de colocar a reprise no meu YouTube. Então, quando eu colocar lá, eu te mando o link. Que aí você pode divulgar para outras pessoas em outras plataformas, tá bom? Então tá. Valeu demais, viu? Boa noite. Tchau.